Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Ai, que tudo! Nesse episódio, aliás, nessa série, trataremos aí dos elementos formais da metodologia, né? Para além do teor, do conteúdo teórico, a gente precisa observar alguns elementos de formatação que acompanham os trabalhos acadêmicos e os trabalhos científicos. E é essa a nossa série. Vamos iniciar com a minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido rosé, acho que é de linho porque eu sou chique, bem. Meus cabelos estão amarrados em Maria Chiquinha, tenho 1,64 m, 57 quilos. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verdes, branco e conectores cinza. À minha direita, a nossa tela interativa. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Delícia, delícia, porque esse episódio a gente vai tratar sobre... Eu vou falar a sequência, olha só a sequência. A sequência é formatação e normatização, estrutura, títulos e sessões e o texto propriamente disso, nessa série. E aí nós vamos passar por cada um desses elementos e como que a gente ajusta um documento acadêmico, um documento científico. Os documentos, nós temos documentos acadêmicos, documentos científicos, documentos oficiais, né, redação oficial, que aí é pelo manual de redação da presidência. Então, para cada finalidade você tem uma orientação. A orientação que a gente segue para trabalhos acadêmicos e científicos é as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT, ela elabora um rol de normas e a gente observa essas normas na hora de redigir esses documentos. Então, praticamente todos os documentos acadêmicos e científicos são orientados pelas NBRs, que a gente chama assim, né? Assim, mais de pertinho de NBR, né? Então, nesse episódio nós vamos tratar sobre isso. É importante você considerar que nós vamos fazer aqui algumas generalizações, para que você possa fazer aí, exercitar essa atividade. É importante que você abra um computador, né, e manipule, faça esse ajuste. É uma constância, não precisa decorar norma, nem número, nem procedimento. Toda vez que você for formatar um trabalho, você tem que consultar a norma, até porque a norma se atualiza com frequência, certo? Então, vamos começando, é claro, com normatização, formatização e normatização. Bom, você que é acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, é claro, né? Você tem acesso às normas pelo SUAP. E como que você faz isso? Aqui está uma cópia da tela, eu vou carregar aqui para a gente visualizar, né, melhor. Então, olha só. Você já tem acesso aí ao SUAP, né, que é o Sistema Unificado da Administração Pública, e no acesso ao SUAP, você vai ter o seu usuário, aqui está o meu usuário, você vai colocar sua senha, evidentemente. Eu vou colocar aqui minha senha, que vocês não vão saber qual é, né, jamais. E aí você vai clicar em acessar, certo? E ele vai carregar aí a página do SUAP para você. Um detalhe aqui é o seguinte, no SUAP a gente tem uma pequena diferença, tá? Eu entrarei com o meu perfil enquanto professora. E vocês vão ter uma visão um pouquinho diferente da minha, tá? A minha visão tem alguns procedimentos e a de vocês tem outra visão. A visualização de vocês é um pouquinho diferente, certo? Então, olha só, vocês têm aqui, né, eu vou ter minha página inicial com esse menu que é recolhível. Se você estiver usando o celular, provavelmente também você tem esse recolhimento. E aí, o que você vai buscar? Pode ser que esteja ao final da sua página de visualização, pode ser que esteja na lateral, depende do dispositivo que você estiver utilizando, tá?
Nesse caso, você vai procurar pelo quê? Você vai procurar pelas normas da ABNT. Olha só aqui, ó. Normas técnicas, tá vendo? Então, ó, normas técnicas aqui. Você vai dar um clique nas normas técnicas e, atenção, vai aparecer aqui para você. Professora, qual que é a senha? Mas vocês viram aqui, olha só. Quando a gente abriu aqui, a senha vai estar disponível no ambiente virtual, tá bom? Você vai colocar aqui na empresa IFRO, tá bom? A senha, então, professora, não sei a senha. Acesse o AVA que a senha vai estar disponível lá. Você coloca aluno PVZN, a senha disponível no ambiente virtual e você clica em Não Sou um Robô, tá? Aqui está disponível no Swap toda a coleção da ABNT adquirida pelo Instituto Federal. Você vai clicar em Entrar e aí depois que você entrar, você tem essa tela de visualização, tá? Aqui você pode procurar outras normas, por exemplo, se você faz outros cursos, tudo bem? Mas o interessante aqui para nós, neste momento meteorológico, é qual? Neste momento meteorológico, o importante aqui para a gente é a ABNT. Então, você vai selecionar aqui, ó, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você vai marcar acervo completo, porque é o acervo adquirido pelo IFRO. As normas da ABNT, elas são pagas e aqui você está tendo acesso a elas porque o Instituto adquiriu para uso acadêmico. E aqui você vai procurar as normas, tá? Você vai digitar o número. Não sei quais são os números, tá? Eu também não sei. Bom, a gente pode colocar aqui uma das mais conhecidas. Eu sei porque eu lido com isso com uma certa frequência, mas não precisa decorar. A 14724, tá? Você vai digitar o número aqui, você vai vir em buscar, tá? Buscar. Você vai clicar em buscar aqui embaixo, ó. A setinha ficou azul, tá vendo? Buscar. Ela vai carregar e você vai esperar que ela carregue, né? Digitei aqui 14724, vamos ver. 14724. Ou 27 não, 24. 724. Aí você digita, pede para buscar. Você busca pela norma, usei aqui a 14724. A 14724, ela vai tratar sobre o quê? Demais, né? Ela vai tratar sobre informação e documentação geral, tá? Então, assim, ela vai aparecer aqui, vai aparecer, além do número dela, da norma que você estiver pesquisando, vai aparecer o ano da última atualização, tá? E aí, você vai clicar sobre ela, vai abrir? Ainda não! Aí você clica sobre ela, arrasta para cima, aí depois você vai vir aqui, ó, bem no finalzinho e vai clicar visualizar esta norma, que ela vai carregar. E aqui você tem a norma completa, na íntegra, a norma adquirida pelo Instituto Federal para que você possa aí pesquisar. Então, o que a 14724 vai trazer? A 14724, ela vai trazer orientações gerais. Vou rolar para cima, tá bom, gente? Então, é para rolar para cima mesmo, ok? Porque, deixa eu só ajustar aqui, para que a gente tenha uma visualização mais adequada possível. Então, a gente tem aqui o quê? A 14724, ela vai tratar sobre todos os elementos de formatação de um texto. Tudo sobre a formatação de texto está na 14724. Desde a estrutura aqui do texto, até a lombada, aquela parte da dobra, né, do livro que a gente fala, os elementos que vêm antes do texto, os elementos que vêm dentro do texto, os elementos que vêm depois do texto, as regras gerais, o espaçamento, como é que faz a seção, como é que faz o título, como é que faz a paginação, como insere paginação, como faz... Né, tudo isso aqui vai estar na 14724. Ela é um pouquinho extensa, mas nada que a gente não consiga compreender nem fazer a leitura, porque a leitura dela é bastante objetiva. Por exemplo, o que é uma citação? Citação, né, de acordo com a NBR, é uma menção no seu texto de uma informação extraída de outra fonte. Então, ela vai definir, ela vai conceituar vários elementos, o que é capa, o que é citação, o que é uma dedicatória, o que é uma dissertação, o que são os elementos pós-textuais.
Então, elementos pós-textuais são elementos que sucedem o texto e completam o trabalho. Por exemplo, um anexo, um apêndice, são elementos pós-textuais. As referências são elementos pós-textuais. Elementos pré-textuais são elementos que antecedem as informações do texto. Então, título, nome dos autores, são elementos pré-textuais. Olha, a identificação geralmente é um elemento pré-textual. E elemento textual? Elemento textual é o que é o corpo do texto. A introdução, as seções, toda a discussão ali que você, todos os capítulos que você for fazer no trabalho são chamados de elementos textuais. E aí você tem, dependendo do que você vai formatar, você tem que consultar aqui a 14724 para você saber e identificar quais são os elementos. A NBR 14724, ela vai trazer ainda, olha, essa estrutura aqui. O que é essa estrutura? O que são os elementos textuais? O que são como se fosse um diagrama, compreendendo para melhor visualizar a estrutura dos trabalhos acadêmicos e científicos. E depois ela vai dizer o que tem em cada seção. O que tem na capa? Então, o que tem na capa? Tem nome da instituição, tem nome do autor, tem um título, se houver subtítulo, se houver volume. E aí ela vai dando informações a respeito da estrutura desse trabalho que a gente chama de trabalho acadêmico ou trabalho científico. Os demais, todos os outros elementos, ela vai vir especificando aqui. E o anexo que eu falei, o anexo, o apêndice. E aí ela chega aqui num momento que é muito interessante. Qual é esse momento? Esse momento é quando a gente trata aqui, onde está o meu cursor aí, minha mãozinha, o formato do texto. Então, todo trabalho acadêmico científico, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser feito em papel no formato de A4. A4 é o formato padrão indicado pela ABNT, tá? Então, sempre que você começa por onde? Quando você abrir um documento no editor de texto, você primeiro formata o tamanho do seu papel para A4. Depois ela vai informar as margens. As margens a gente tem uma chamadinha que fala 3322, mas o que são? 3 centímetros na margem superior, no caso margem superior e margem esquerda, e 2 centímetros na margem inferior e na margem direita. Por que é 3322, professora? Aí é uma coisa muito interessante. Olha só, é 3322 porque eu queria que fosse 3322. Não, tô brincando, não é por causa disso. Porque geralmente o topo e o lado esquerdo é onde a gente... o lado esquerdo geralmente é onde encaderna, onde grampeia o trabalho. E a margem superior é geralmente onde tem o timbre da instituição, a logo da instituição, o nome da instituição. Então, essas margens têm que ser maiores por causa disso. Para que não haja o corte do texto, então se coloca o timbre, e para que possa também, na hora que for grampear ou for encadernar, não perfure as informações do texto. Então, por isso que essas margens são maiores do que as demais, que são 2,2, direita e inferior, tá? Depois a gente tem outros dados importantíssimos, que são o tamanho da fonte para o trabalho, então aqui o tamanho da fonte é 12, tá? Sempre vai ser 12. E o espaçamento, que é o espaço entre as linhas, por exemplo, entre uma linha e outra linha, o espaçamento que a ABNT sugere e recomenda é que seja de 1,5, tá? Também vai ter aí os indicativos de seção, os títulos que nós vamos ver todos. Aqui o que interessa? Aqui interessa pra gente essas informações e que você tem que consultar quando você tem que consultar sempre que você for fazer a formatação. Então, sempre que você for fazer a formatação, acessa o SWAP ou consulta a NBR 14724 e verifica se houve atualização, alteração, para você formatar o trabalho desse jeito, tá? A gente tem outra informação aqui, aliás, coloquei lá a senha, que a gente falou, tá disponível no AVA, aluno PVZN e aí aluno dentro do SWAP.
tá? Então, a gente vai abrir aqui agora o nosso link para a gente acessar aqui os nossos trabalhos. Bom, então, aqui, olha, a gente criou aqui um texto, só para a gente visualizar. Então, eu estou usando o Google Docs. Você pode fazer no seu Drive, que é como a gente está usando aqui, ou você pode fazer no arquivo de editor de texto que você tenha. Pode ser o Word, se for o Windows, pode ser o Write, se for né, ou qualquer outro editor de texto. Então, olha só, aqui a gente tem a formatação, né, das margens. Olha, então, como eu comentei, como que aqui a gente vê na lateral, olha, a gente tem a margem bem aqui no cantinho da lateral, né? Então, a gente vai ter aqui superior, a gente insere o cabeçalho, que é o timbre da instituição, e à esquerda a gente configura para 3. Onde que a gente vai aí? Você tem um menu aqui, que é praticamente o mesmo menu que você tem no editor de texto no seu computador. Então, aqui na primeira aba horizontal, você tem sobre arquivo, depois você vem para editar, aí você vem ver, né, que vai ter comentários, mostrar o layout, exibir a régua, que é muito importante. Ó, se eu tirar a régua, eu não consigo fazer as marcações, tá? Então, você vai virar em ver e pede para exibir régua para você fazer o ajuste. Você pode fazer o ajuste manual, tá vendo que tem uma régua aqui, ó, superior, onde eu tô passando o cursor. Então, você pode vir fazer o ajuste manual, ó. Eu arrasto a régua, tá vendo? Ela tá aqui o quê? Ela tá aqui, né? Eu tenho que ter aqui, qual que é a margem? Eu tenho que ter 3 centímetros, ó. Então, eu tenho exatamente 3 centímetros aqui, 1, 2 e até aqui 3 centímetros. O mesmo eu vou ter aqui na lateral, quando o cursor fica com a seta de 2 pontas, tá? Posso fazer esse ajuste manual. As minhas marcações são aqui à esquerda e aqui, ó, a setinha azul à direita, né? Que são 2 centímetros, de 16 para 17, 17 para 18. Onde que eu posso ir? Outro lugar. Então, voltando aqui, ó, em ver, exibir régua, e eu posso fazer essa formatação, tá? Posso vir aqui também, ó, em formatar cabeçalhos, né, em rodapés, que aí eu vou definir qual é o tamanho do cabeçalho, qual é o tamanho do rodapé, peço para aplicar, então posso fazer essa definição por aqui, tá bom? Posso vir né, são os caminhos mais rápidos, né? Eu posso vir aqui, ó, inserir também cabeçalho e rodapé, né, para fazer a inserção, por exemplo, da imagem. Então, toda vez que eu clicar aqui, inserir cabeçalho e rodapé, ele vai vir aqui e selecionar aqui para eu poder colar a imagem. Então, aqui eu estou editando, tá? Sempre o meu trabalho acadêmico científico vai ter essa orientação, tá? E aí, qual que é a formatação geral? A formatação geral de um texto. Né? Aqui eu já tenho um texto para a gente apresentar, você vai vir aonde? Então, arquivo é as orientações gerais, editar, copiar, colar, né, o menu. No ver é com respeito à exibição da tela. No inserir, você vai tratar sobre margens e elementos e você vai vir aqui em formatar. Ó. Formatar texto, você tem a opção de deixar negrito, o tamanho da fonte, né? Então, você pode vir aqui, por exemplo, quando você for formatar os títulos, mas o que interessa para a gente aqui é cadê o tipo do texto, o tamanho, você também pode procurar por aqui e você vai vir aqui, ó, formatar, formatar, você vai ter estilos do parágrafo, não é o que a gente está procurando, a gente vai ter espaçamento entre linhas, que foi o que a ABNT sugeriu, lembra? É de 1,5, então você sempre marca 1,5 aqui, e você vem também aqui, pode ser aqui, ó, orientação da página, lembra? Que aí a gente vai ver qual que é a orientação, a gente vai optar por retrato, geralmente aqui no Docs ele não vai aparecer algumas opções que você tem no Word, mas são basicamente a mesma. E você tem esse menu aqui, ó, abaixo do menu horizontal, em que você tem o tipo da fonte, que vai ser sempre Arial, então você vai vir aqui, ó, tem
né, vários ícones aqui, aí tem o estilo e tem o tipo da fonte. Então, você vai vir em Arial e o tamanho da fonte sempre vai ser 12 para o texto, tá? Se você quiser maiores formatações, tem esses 3 pontinhos e aí ele vai dar, por exemplo, o alinhamento que vai ser sempre justificado, tá? Sempre justificado no texto. Algumas instituições optam por fazer um alinhamento à esquerda, mas a recomendação da BNT é essa. E o parágrafo? Bom, o parágrafo, ele tem o recuo de 1,25. Então, eu vou aqui na régua, ó. Opa, deixa eu fechar aqui para a gente ver a régua. Todo parágrafo é com recuo de 1,25, ó, 1,25. Então, vai estar aqui, você arrasta literalmente para 1,25, tá? Então, essa é a formatação, de modo geral, é a formatação de um texto. Você fazendo aqui no Drive, ou você fazendo no Docs, ou aliás, no seu editor de texto, serão parecidas essas formatações. Acessa a formatação, você pode vir no estilo do parágrafo, você vem em alinhar, né, para deixar justificado. Você pode fazer direto aqui para aumentar o recuo. Você pode fazer as marcações de orientações da página, né, o tipo da página e o número da página, né, que a gente também lá tinha orientação. Número da página, a ABNT recomenda no canto superior direito, né, em algarismos arábicos. Então, é sempre no cabeçalho e começa a contar do 1, mas a primeira página não é numerada, tá bom? Então, ela é contada, mas ela não é numerada. E aí, o que você faz? Não mostrar na primeira página, tá? Então, vai contar a primeira página, mas ela não vai aparecer a numeração. E aí, você pede para aplicar, tá bom? Então, ó, não aparece aqui a numeração da página, mas aí, olha aqui, página 2, aparece a partir da segunda página. Perfeito? Sim, isso é muito legal, né? Eu adoro metodologia, acho fantástico metodologia. Opa! E aí, a gente tem o quê? A gente então tem nesse nosso primeiro episódio, que foi a formatação e a normatização. É claro que sempre que você for pesquisar, sempre que você for usar, você vai acessar o quê? O que nós estamos orientando é que você acesse as normas da ABNT, tá? Então, você, enquanto acadêmico do Instituto Federal, você pode acessar a coleção completa via SWAP com o login e senha concedidos pelo Instituto Federal. Então, vá lá, consulte a norma, leia a norma e acesse e faça aí o exercício de formatar o seu trabalho. As primeiras configurações são essa: margem, tamanho da fonte, tipo da fonte e a numeração das páginas, além do alinhamento do parágrafo, do espaçamento entre as linhas e o recuo. Então, se você gostou, curiose-se. Aqui a gente trouxe generalizações. Para você saber de verdade como é que faz, você tem que fazer o quê? Você tem que ler. Então, leia, curiose-se e siga reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.